Glória ao nome de Jesus. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede todo entendimento. Amém? Bora pra cima para mais um vídeo. Mensagem bíblica do nível de número 88. Lembrando, hoje é o último vídeo sobre 1 Coríntios capítulo de número 13, tá bom? Encerramos aí esse capítulo, falando sobre o amor bíblico, um pouquinho aí, né? Sobre o amor bíblico, e na medida que o Espírito Santo for abrindo aí a nossa mente, nos dando um conteúdo mais profundo, com certeza falaremos aqui, tá bom? Mas por enquanto é esse aí. Bora tacar fogo. Pegue sua Bíblia, abra ela em 1 Coríntios capítulo de número 13, tá bom? Vamos ler os últimos versículos aí do 11 até o 13. Isso. Versículo do 11 até o 13. Enquanto você vai pegando tua Bíblia, eu vou estar apresentando este livro aqui, ó. Como fazer amigos e influenciar pessoas na era digital. É do Dale Gardner, autor com 50 milhões de livros vendidos, uma vendagem muito boa. Bom, vamos ler. Pega aí tua Bíblia, vai abrindo ela em 1 Coríntios, capítulo de número 13, enquanto eu apresento o resumo deste livro aqui. Este livro traz uma abordagem moderna para o clássico de Dale Gardner, adaptando a mensagem original aos desafios de hoje. Você aprenderá a se comunicar com delicadeza e tato, a criar uma rede de contatos sólida, a projetar uma imagem positiva e a dominar as ferramentas digitais. Veja algumas maneiras de colocar isso em prática. Aí vai apresentar algumas maneiras de colocar isso em prática. Colocar o quê? Projetar uma imagem positiva e dominar as ferramentas digitais. Então é isso que você vai aprender. Primeiro ponto aí, tem 5 pontos. Vamos lá no primeiro. Mude a forma de usar as redes sociais. Evite apontar o dedo e fazer críticas e passe a incentivar e elogiar. O modo como você fala faz toda a diferença. 2. Pense 2 vezes antes de dizer algo de que poderá se arrepender. Se você desenvolver o autocontrole, evitará perder horas tendo que se retratar. 3. Torne suas mensagens relevantes, retirando o que só favorece você mesmo. E evite falar mal das pessoas como estratégia para se diferenciar. 4. Acalme-se antes de se comunicar. Quando algo ruim acontece e deixa você desanimado ou irritado, os 5 primeiros minutos são os mais perigosos. 5. Tenha a diplomacia como critério padrão. Admita que pode estar errado e que o outro pode estar certo. Seja agradável, faça perguntas e, acima de tudo, considere a situação do ponto de vista do outro e demonstre respeito. Amém? Bora pra cima, irmão Cleber, quero comprar este livro, R$70. Você dá? Com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal. O livro é seu de graça na faixa. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, no mínimo um livro comprado, passagem de ida e volta, estaremos indo com todo o prazer. Amém? Bora pra cima para o conteúdo de hoje. Produção, roda a vinheta. É forte demais. Sorria. Ó, Glória! A vinheta
mais poderosa do mundo. Bora pra cima. Pegou a tua Bíblia? Vamos lá. Vamos tratar hoje o finalzinho aí de 1 Coríntios, capítulo 13, dos versículos do 11 ao 13. Principalmente, dá uma dica para você, tá bom? Você que, ainda mais você que está fazendo discipulado comigo. Observe a maneira como eu leio o texto, explico o texto e aplico o texto. Por quê? Porque grande parte das pessoas que fazem discipulado comigo, se você é uma delas, você quer aprender a pregar, você quer aprender a expor melhor os textos bíblicos. Então observe, anote em um caderno que você está aprendendo para que não seja esquecido. E no dia que você receber oportunidade para dar uma saudação, use o que você está aprendendo, não tem problema nenhum. Use o que você está aprendendo, treine aquilo que você quer se tornar. Se você quer ser um pregador, treine pregações, tá bom? Bora para cima. 1 Coríntios 13, do 11 ao 13. Assim está escrito: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade ou amor. Estas três, mas a maior destas é a caridade ou o amor. Fazendo uma revisão apenas do que tratamos no vídeo anterior, em resumo, tá? Dos versículos do número 1 ao 3 do vídeo passado, nós tratamos, aplicamos da seguinte forma: você pode alcançar muitos dons e o ápice deles, mas se quando você estiver praticando esses dons e nas suas intenções estiverem os seus interesses e não a necessidade do próximo, isso pode pesar aqui, mas na eternidade não tem peso nenhum. É isso que tratamos. O que falamos é que antes de Deus levantar você, uma necessidade já estava de pé. A gente tem que colocar na nossa consciência que Deus, quando nos entrega um dom, um talento, Ele não entrega esse dom ou esse talento por causa de nós mesmos, mas entrega esse dom e esse talento por causa de alguém necessitado. Quando a gente pensa dessa forma, da forma que Deus quer que pensamos, o que Ele colocou em nosso coração jamais sobe para a nossa cabeça. Você nunca se ensoberbece com um dom ou com um talento que Deus te deu, tá bom? Então isso foi o que tratamos do versículo 1 ao 3. Do 4 ao 7, falamos sobre o crivo do amor ágape. O crivo do amor ágape, você vai se lembrar que nós falamos que se queremos atingir o ápice como discípulos de Cristo, cristãos realmente, temos que passar pelo crivo do amor ágape. E o que lá está escrito é que é nosso dever, como cristão, falar bem de quem fala mal de nós. É nosso dever, como cristão, orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem. É nosso dever, como cristãos, não viver na média da sociedade, mas viver acima da média, com comportamentos que está escrito lá nesse crivo. E aí você vai se lembrar que Jesus,
ele fala do Pai como o maior exemplo de amor ágape, que é um amor que não muda. Como assim esse amor do Pai não muda? Jesus vai falar do sol e da chuva, que Deus derrama sobre justos e injustos, sobre pessoas de bem e pessoas de mal. Você vai ver que Deus, ele não resolve mudar apenas porque o ser humano é mau. Ó, porque você é mau, não vou derramar chuva sobre você. Porque você é mau, não vou deixar o meu sol sobre sua cabeça. Porque você é mau, não vou lhe dar bênçãos. Porque você é mau, não vou lhe guardar. Não, não. Jesus mostra no texto que o Pai, ele é o maior exemplo de amor ágape dentro desse crivo e que ele não muda. E que nós, como filhos desse Pai, também não podemos mudar. Lembrando que é um processo, mas para isso temos que trabalhar em nós todos os dias para alcançar esse nível. Vamos continuar. No versículo de número 7 do vídeo passado, nós falamos que esse amor ágape tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas 4 expressões juntas faz o cristão se tornar longânimo. Essas 4 expressões juntas faz o cristão suportar, ter um comportamento bondoso, e tudo que há de ruim em você acaba se tornando bom quando você adquire esses comportamentos, quando você passa a viver dessa forma. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Parece até uma idiotice o que a gente está falando aqui, sobre tudo sofrer, tudo crer, tudo esperar ou tudo suportar. Mas não se esqueça que, se você tem esse pensamento, Jesus, que morreu por você na cruz do Calvário, ele se comportou dessa forma por amor a você. Ele tudo sofreu por você. Ele acreditou na sua mudança, tudo creu. Ele tudo esperou e tudo suportou por você. Então, quando lhe faltar forças para viver dessa forma, olha para Jesus, tá bom? Olha para Jesus. No versículo de número 8 ao 10, nós de novo falamos sobre os dons, só que aqui nós priorizamos o amor. Os dons vieram do eterno, mas não vamos mais precisar deles na eternidade. Mas no caso do amor, Deus é amor, por isso sempre vamos precisar dele aqui e na eternidade. Aqui na Terra, infelizmente, os seres humanos, eles parece que esquecem do propósito, do porquê Deus levantou eles e acabam brigando por causa dos seus dons. Brigando quem canta, quem prega, quem ensina mais, quem tem mais unção do que outro. Aí fica nessa bobagem de não me toque, não me rele, que Deus vai te pegar. Só que esse não é o propósito de Deus entregar um dom. Agora, se tratando do dom do amor, qualquer dom que Deus te entregou, por mais que vieram do eterno, vai ficar aqui, tá bom? É para ser usado somente aqui na terra. Mas quando se trata do amor, ele é para ser aperfeiçoado aqui e ele vai continuar a ser aperfeiçoado lá. Por quê? Porque Deus é amor. Então, quando você descobre esse dom principal, o dom da caridade, o dom do amor ágape, você para de viver essas bobagens que você vê por aí. Uma briga de quem canta, prega, ensina mais, de quem, enfim, de quem faz tantas outras coisas mais do que o outro, querendo mostrar para as outras pessoas. Quando você descobre o amor ágape e passa a viver por ele, você entra numa luta, mas não com o outro. Você entra numa luta consigo mesmo, para agradar a Deus. Porque todo ser humano que tem consciência da sua fragilidade, do seu pecado, ele sabe que a maior luta não é com o outro, é com ele mesmo. É um trabalho árduo, é um trabalho diário dentro dele mesmo. Vamos continuar. E no 11, que foi a última coisa que nós tratamos, que nós falamos assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino.
Paulo está utilizando as palavras menino e homem para falar que seus pensamentos, sentimentos, palavras e comportamentos eram um antes do encontro com Cristo e se tornaram outro depois do encontro. E aqui vem uma pergunta: se você realmente teve um encontro com Cristo, seus pensamentos, sentimentos, palavras e comportamento se tornaram outro depois desse encontro? Reflita aí. E aqui vamos começar a nossa mensagem de hoje, a continuação. Amém? No versículo de número 11, ainda na expressão menino e homem, você vai observar que no versículo 10, ele se utiliza a palavra perfeito, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Perfeito, repito, é uma palavra que do latim significa feito até o fim ou completo, tá bom? Por que Paulo ele está utilizando a palavra menino e homem aqui? Primeiro, para nos mostrar que Cristo, o nosso modelo, o nosso mestre, ele é um ser perfeito ou feito até o fim. Detalhe, nós chegamos no evangelho como meninos, mas temos que nos tornar pequenos cristos. Eu vou repetir. Você, chegamos no evangelho como meninos, como alguém que não sabia de Cristo, não sabia suas palavras, seus pensamentos, seus comportamentos, sua sabedoria, sua unção, salvação, sem conhecer o Espírito Santo. Chegamos como meninos, sem conhecer nada, mas temos que nos tornar pequenos cristos, que é aí de onde vem a palavra cristão. Cristão não é um seguidor de Cristo apenas. Quando você carrega o título de cristão, significa que você é tão parecido, mas tão parecido com Jesus, que você se tornou uma miniatura de Jesus, um pequeno Cristo. E aqui cabe uma outra perguntinha, não é? Você, do tempo que você tem de crente, do tempo que você tem de cristão, o quanto você se parece com Jesus? Quando você lê o Novo Testamento, principalmente a biografia de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, você ao menos está se parecendo um pouco com Cristo? Repito, você pode ter chegado como menino, mas é o seu objetivo pessoal. Tem que ser o seu objetivo pessoal se tornar um pequeno Cristo. Se comportar como ele, falar como ele, pensar como ele, sentir como ele, ter a misericórdia dele, ter a vida de oração que ele teve, falar com a sabedoria dele, jejuar como ele jejuou. É lógico, 40 dias, 40 noites, às vezes vai ser difícil, mas se você se planejar, se disciplinar, com certeza que você vai a cada dia progredir na sua consagração. Agora, se você continuar vivendo de uma forma indisciplinada, em uma rotina que não te leva a crescer, você nunca vai ser um pequeno Cristo na terra. Porque é isso que está acontecendo no nosso dia a dia. As pessoas estão indo para a igreja, as pessoas vão para o seu trabalho, as pessoas cultuam, as pessoas louvam, oram um pouquinho na igreja, até leem a Bíblia na igreja, mas não olham para dentro de si e se perguntam o quanto eu estou parecida ou parecido como Jesus. Essa reflexão que tem que permear a nossa mente. É essa reflexão que tem que estar diariamente em nossa mente, em nosso coração. A gente chega como menino, mas não pode ficar por muito tempo como menino. Temos que ser homem, ou em outras palavras, temos que ser pequenos cristos. É só você olhar para a vida deste homem que escreve essa carta. Em quase toda a carta dele você vai ver esse pensamento. Paulo querendo ser igualzinho a Jesus. Em quase todas as cartas dele, você vai ver isso. Você vai ver Paulo escrevendo, olha, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa é a mente dele.
Ele não perde Cristo de vista. Ele quer se tornar um pequeno Cristo a todo custo. Você vai ver Paulo escrevendo em outra carta dele, se não me falha a memória, é Filipenses. Ele vai dizer, olha, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Qual é o alvo de Paulo? O alvo de Paulo é Cristo. Então olha a mente desse homem. Esse homem chegou como menino no evangelho, sem conhecer Jesus, sem conhecer o poder sobrenatural dele, sua sabedoria. Mas se você olhar o Novo Testamento, foi o que mais escreveu cartas e implantou igrejas no Novo Testamento. Olha a vontade desse homem de se parecer com Cristo. Ele aprende com Cristo e manifesta a sabedoria de Cristo para os outros. Não é à toa que a gente hoje está tratando uma carta do apóstolo Paulo. Mas por quê? Porque ele nunca perdeu Jesus de vista. Ele sabia, cheguei como menino, mas não quero permanecer como menino. Eu quero me tornar um pequeno Cristo. Eu quero me tornar uma miniatura de Cristo na terra. Esse tem que ser o seu desejo cristão. Esse tem que ser o seu desejo crente. Todos os dias querer se parecer com Cristo, seguir as suas passadas. Vamos continuar. No versículo de número 12, ele vai estar escrito assim: agora, pois, vemos apenas um espelho obscuro. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Não conhecemos Cristo de forma plena, que é isso que Paulo quer dizer. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. O que Paulo quer dizer com isso? Não conhecemos Cristo de forma plena, mas não podemos descartar da nossa mente e comportamento o que já entendemos sobre ele. Olha só, Paulo está dizendo, eu não conheço Cristo ainda de forma plena, eu não conheço Jesus de forma completa, mas eu não posso descartar da minha mente e do meu coração o que eu já aprendi dele, o que eu já conheço dele. E agora, vamos para um outro texto aqui, rapidinho. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 23 e 24. Porque é isso que Paulo ele está querendo dizer aqui, sobre ouvir e praticar aquilo que você já conhece de Jesus, aquilo que você aprendeu com Jesus. No 23 de Tiago, capítulo 1, vai estar escrito assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho, o seu rosto natural. 24. Porque se contempla a si mesmo e se foi, e logo se esqueceu de como era. Olha o que Tiago ele está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que ela é ouvinte da palavra, mas não praticante, ela é muito parecida com uma pessoa que se olha no espelho. Ó, você já se olhou no espelho. Você se olha no espelho, você vê a sua face. Mas logo quando você sai do espelho, você se esquece da face que você acabou de ver no espelho. O que Tiago, ele está dizendo, juntamente com Paulo aqui, é que se você é ouvinte da palavra, mas não praticante, você é semelhante a este homem ou a esse ser humano que olha a sua face no espelho, mas quando sai do espelho se esquece de tudo que você viu. Você sabia que um culto é espelho? Sabia não? Vou te provar que um culto é espelho. Às vezes você vai para o culto e você ouve no culto que você tem que orar, mas logo quando acaba o culto, você se esquece do que o pregador ou o pastor te ensinou ali. Você não coloca em prática uma vida de oração. Pois bem, um culto é um espelho. E se você ouve no espelho que você tem que orar mais, e logo quando acaba o culto, ou quando você sai do espelho,
você não ora mais, você se tornou esse ouvinte. Quando você ouve no culto que você precisa ler mais a Bíblia e logo quando acaba o culto ou quando você sai do espelho, você não coloca isso em prática, não tem uma vida mais assídua de leitura da Bíblia, você se tornou esse ouvinte. Você só está ouvindo, mas não está praticando nada. Lembrando, agora a gente não conhece Jesus por completo, mas não deixe de colocar em prática aquilo que você já aprendeu de Jesus. Pelo amor de Jesus, quem é que não sabe que para ter uma vida espiritual mais fortalecida, tem que orar mais? Quem é que não sabe que para ter uma vida espiritual mais fortalecida, tem que jejuar mais? Quem é que não sabe que para ter uma vida espiritual mais fortalecida, tem que louvar mais, tem que orar mais, jejuar mais, se consagrar mais? Todos os crentes sabem disso. A pergunta é, mas quanto dos que sabem colocam em prática aquilo que sabem? É isso que Paulo está dizendo. Agora a gente não conhece Jesus por completo, mas não podemos descartar da nossa mente, da nossa alma, aquilo que a gente já aprendeu dele. Por isso, fica até uma frase aqui, um comentário para você guardar, ó. Pratique o que você já sabe. Às vezes, as pessoas, elas querem aprender um monte de coisas novas para elevar a sua vida espiritual, para crescer espiritualmente, ter mais unção, ter mais graça, mas não colocam em prática aquilo que já sabem. E Jesus está dizendo: quer uma vida espiritual mais saudável? Coloque o que eu já te ensinei. Quer uma vida espiritual mais forte? Pratique o que eu já te ensinei. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar, vai louvar e você vai ter essa vida que você tanto sonha, uma vida espiritual mais forte. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Não conhecemos Cristo de forma plena, mas não podemos descartar da nossa mente e comportamento o que já entendemos sobre ele. Então vamos colocar em prática. Uma outra prática. Eu fiz cerca de 9 vídeos falando de generosidade, desapego à matéria e ajuda ao próximo. Você sabe muito bem que ser generoso, desapegado da matéria e ajudar o seu próximo é praticamente um mandamento de Jesus. Jesus manda você fazer isso. E por que você não está praticando? Pratique o que você já sabe e você terá a vida espiritual forte e cheia de graça que tanto sonha. Vamos continuar? Versículo de número 12. Agora eu quero só tratar a palavra espelho. Olha que interessante. Tem no versículo de número 12 aqui, ó. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Quando Paulo ele coloca esse espelho, eu gostaria de refletir aqui sobre esse espelho com você. Quando você se olha no espelho, você vê a imagem de quem? Quando você se olha no espelho, você vê a imagem de quem? A sua, né? Não é a do outro, não? Quer dizer que quando você se olha, você vê a sua imagem. Ô, irmão Cleves, mas coisa besta, hein? Onde você quer chegar com isso? É lógico que quando eu olho no espelho, o que eu vejo é a minha imagem, não a do outro. Pois bem, essa é a proposta do Evangelho, para que a gente aprenda isso. Quando você se olha no espelho, quando estamos de frente para um espelho, ele reflete nossa imagem, não a do outro. Essa é a proposta do Evangelho. Para que você pare de querer viver enxergando apenas o outro, o defeito do outro,
O erro do outro, a proposta do evangelho é para que você se enxergue e veja o quão parecido com Jesus você está. É que você se olhe nesse espelho todos os dias, que no espelho reflete Jesus e ao mesmo tempo sua imagem e te mostra a distância que você está de Jesus. Então viva o evangelho, e viver o evangelho é manter esse espelho vivo na nossa mente todos os dias e parar de querer ver o outro no espelho que Jesus nos deu. Parar de querer ver o defeito do outro, o erro do outro e passar a olhar mais o nosso defeito, o nosso erro que cá para nós. Se você fazer uma reflexão de quem é você, seus pensamentos e seus sentimentos, suas palavras diante de Deus, você vai encontrar tanto pecado. E Jesus está dizendo isso para você. Pare de querer ficar cuidando apenas da vida espiritual do outro. Quer mudar o outro? Comece mudando você. Quer mudar o mundo? Comece mudando o seu mundo interno. Se olhe no espelho que eu te dei, aonde nesse espelho tem a minha imagem e a sua imagem, só para você ver o quanto você está distante de mim. Mas se você a partir de hoje trabalhar em você, trabalhar nos seus pensamentos, trabalhar nos seus sentimentos, nas suas palavras e ações, lhe garanto que todos os dias você vai ficar um pouquinho mais próximo de mim. Mas para isso você tem que parar de trabalhar ou de querer trabalhar tanto nos outros e esquecer você. Trabalhe em você como se fosse uma obra-prima, a obra mais valiosa. Se construa uma pessoa melhor todos os dias, mais parecida com Jesus. E eu lhe garanto, e você verá, que quando você trabalhar em você todos os dias, que quando você se construir uma pessoa melhor todos os dias, as pessoas ao seu redor vão perceber isso e vão querer o seu método. Mas para isso, é preciso você trabalhar em você e deixar um pouco de trabalhar nos outros. Ver tanto o erro dos outros, ver tanto o defeito dos outros. Veja os seus, você já tem demais. Veja os seus erros, os seus defeitos. Trabalhe nele. E aqui só uma pincelada. Quando Jesus mandou os discípulos carregarem a sua cruz, é o seu problema, é o seu defeito, é o seu erro. Jesus está dizendo, carregue o seu erro todos os dias, mas tente melhorá-lo todos os dias. Carregue o seu defeito todos os dias, mas procure melhorar esse defeito todos os dias. Essa é a proposta do Evangelho. É uma vida voltada para Deus, para si, trabalhando em si todos os dias e ajudando o próximo. Não troque esse fator. Não coloque o próximo em segundo lugar. Segundo lugar está você. Primeiro Deus, em terceiro o seu próximo. Então viva uma vida voltada para Deus, uma vida voltada para si. Depois que você se ajudar, depois que você se melhorar, aí sim você ajuda o seu semelhante. Bora para cima, vamos continuar. No versículo de número 13, assim está escrito: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três. Mas a maior destas é a caridade. Então nós vemos aqui que tem três palavrinhas, né? Fé, esperança e caridade. Mas a maior destas é a caridade ou o amor. Então o que é fé? Eu vou explicar mais uma vez, porque as pessoas às vezes me veem explicando, mas infelizmente não sabem às vezes como colocar em prática a fé. A fé, ela tem dois poderes. O primeiro poder da fé é o poder de visão, de você enxergar dentro. Segundo poder da fé é o poder de atração.
Através daquilo que você enxerga dentro, você trabalha fora para se tornar aquilo que você está vendo dentro, até o que você está vendo dentro vir para fora. Tá bom? Eu já citei esse exemplo, vou citar de novo. É como uma pessoa que quer fazer um curso de enfermeiro. Vamos colocar enfermagem aqui. A pessoa, quando ela entra no curso, ela já é uma enfermeira? Ele já é um enfermeiro? Não, não é um enfermeiro, mas dentro dela, ela já é um enfermeiro, já é uma enfermeira. É isso que eu quero que você guarde. Isso é viver pela fé, tá bom? Estou usando uma fé natural para que você entenda. Então, dentro dela, ela já se vê uma enfermeira, se vê um enfermeiro. Então, aqui dentro, ela já se vê. Mas tem um segundo poder da fé, que é o poder de atração, que exige que você trabalhe todos os dias para aquilo que você está vendo dentro vir para fora. Então, ela faz o curso, entra ano, sai ano, e ela estudando, ele estudando de noite, para aquilo que ele e ela está vendo aqui dentro. Depois que se passa alguns anos, vem para fora. Então, os dois poderes da fé, poder de visão, enxergar dentro, atração, trabalho fora, para aquilo que eu estou vendo dentro, vir para fora. Quando se trata aqui do amor ágape, o apóstolo Paulo, ele quer que você guarde a imagem de Cristo aqui dentro, comportamento de Cristo aqui dentro, palavras de Cristo aqui dentro, sentimentos de Cristo aqui dentro, poder de visão, enxergar Cristo aqui. Isso é viver pela fé em Jesus. Primeiro, enxergar Cristo aqui. Segundo, trabalhar diariamente em oração, leitura bíblica, jejum e todos os comportamentos e palavras que Jesus deixou escrito para aquilo que você está vendo aqui vir para fora e você se tornar um pequeno Cristo. Isso é viver pela fé em Jesus, enxergar Jesus aqui e diariamente batalhar para ser como ele, nas palavras, pensamentos e práticas. Beleza? Tem uma segunda palavra aqui, depois da fé, é esperança. O que é viver pela esperança? É a confiança que te faz trabalhar diariamente para guardar as palavras e promessas de Cristo. Viver pela esperança é você guardar o que Cristo já falou e já te prometeu. Quer ver uma coisa que Jesus já falou e já te prometeu? Ele não prometeu um céu para mim e para você? Não prometeu? Então nada e nem ninguém pode tirar essas palavras de céu de dentro de você. Nada e nem ninguém pode lhe roubar esta esperança. Você tem que guardar, lutar, batalhar para nada e nem ninguém tirar as palavras de céu de dentro de você. Então, ter esperança ou viver pela esperança é viver guardando as palavras e as promessas do nosso Cristo. Amém? E a terceira palavra que o apóstolo Paulo vai dizer que é mais importante do que a fé e que é mais importante do que a esperança, eu vou te dizer porque ele diz que é mais importante. É porque a palavra amor ou amor ágape, como eu já disse, ele é utilizado aqui e quando a gente for para o céu, ele ainda continuará sendo utilizado lá. A palavra fé só é utilizada aqui. A palavra esperança só é utilizada aqui, porque quando você estiver no céu, você não vai mais precisar de fé. Quando você estiver no céu, você não vai mais precisar de esperança. Você só vai precisar do amor ágape, um amor que não muda. Então, esse amor é o que te faz batalhar para ter o comportamento de Cristo aqui, porque lembrando, o ápice do amor ágape é ter o comportamento de Cristo na vida. Esse é o ágape. Esse é o ápice do amor ágape. Um amor que não muda. O mesmo comportamento que Cristo mostrou pela raça humana aqui na terra. Então você luta para ter esse amor ágape aqui e quando você estiver lá no céu, vai ser o próprio amor ágape que vai te ensinar. Amém?
Bora pra cima! Então aqui, mais um encerramento de um capítulo da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13. Bora crescer! Vamos se desenvolver! Seja fonte! Reserve um tempo com Deus no seu dia. O Pai procura. Será que ele achou? Ore mais. Pratique o que você já sabe. Pratique o que você já sabe. Pare de querer ficar tanto encontrando coisas novas e às vezes dos 100% que você tem de conhecimento, você não coloca em prática nem 5%. Então coloque em prática aquilo que você aprende. O seu nível espiritual, o seu crescimento espiritual está aí. Colocar em prática aquilo que você aprende. O Pai está procurando também um coração que ouve. Leb Shomea significa um coração que ouve. Sorriso de crente. E Deus abençoe.